Acho que deu um estressezinho aí no começo, mas nós agradecemos então a presença de todos e todas. Hoje, 24 de outubro, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho mais sobre a campanha que o nosso Atens está desenvolvendo nesse mês de outubro, que é Servidor, Nossa Saúde Mental Importa. Hoje nós estamos aqui com algumas convidadas de nossas universidades para falar um pouquinho sobre seu trabalho dentro dessas instituições em relação à saúde e ações que são desenvolvidas sobre esse tema. O Atens está com uma campanha já durante esse mês de outubro, com diversas postagens que nós fizemos no Instagram sobre a questão da saúde mental. Nós já tivemos uma atividade na semana passada, em algumas universidades especificamente estão fazendo, a UFSM, que é de onde eu venho, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria. Não me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Gléce, sou técnica em assuntos educacionais da UFSM, atuo hoje no Sindicato Nacional como diretora de política e diretora de formação sindical, né? Eu ainda estou com o último cargo batendo na cabeça conforme a gente vai falando. Então, como eu disse, o ATEM está com essa campanha, Servidor, Nossa Saúde Mental Importa. Durante esse mês, a gente já falou sobre a saúde mental como um direito fundamental, que é um estado de bem-estar que a gente tem que desenvolver durante o nosso dia a dia. A gente falou sobre o papel dos líderes na influência da saúde mental dos servidores, sobre a síndrome de burnout. Hoje foi postado sobre o assédio moral, que também é uma das coisas que estão influenciando em muito na nossa saúde mental enquanto servidores ativos. Agora a gente escutou um pouquinho da Cida falando que ela teve que, para voltar para a universidade, ela teve que vir como externa. Isso também dá um baque, né, Cida? Porque daí a gente acaba se sentindo, tá, qual é o meu papel? Que utilidade que eu tenho para eu ter que voltar como externa num lugar onde eu fiquei tanto tempo, né, para atuar? Então, hoje nós estamos aqui com algumas convidadas. Nós temos aqui, e eu vou falar pela ordem que eu recebi o material, tá, gente? Então, se vocês depois quiserem modificar essa ordem, vocês vão falando para mim, porque é uma conversa. Então, nós temos aqui hoje a Cassiana Marques da Silva, que possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Franciscano, aqui de Santa Maria, possui graduação em Gestão Estratégica das Organizações, pós-graduação em Gestão e Supervisão Escolar, mestre em Gestão Pública pelo UFSM, servidora pública federal, que pertence ao quadro de técnicos administrativos em educação, aqui na UFSM, no cargo de pedagoga, e atualmente é substituta da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM. A Cassiana trabalhou por vários anos na qualidade de vida aqui da UFSM. Nós temos a Anuska Irene de Alencar, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem experiência como docente nos cursos de Psicologia, Nutrição, Enfermagem, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e também é especialista em saúde mental e atenção psicossocial e em neuropsicologia. Nós temos mais uma convidada, que é a Heloísa Quaresma Pureza, que é psicóloga pela Universidade Federal do Pará, UFPA, mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, PPGTPC, da UFPA, e agora está em atuação na Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, DSQV, da UFRA. E a Maria Ângela Felício, que é psicóloga com especialização em gestão de recursos humanos. Durante sua trajetória na UFMG, foi assessora de recursos humanos da diretoria da Escola de Veterinária, coordenadora da capacitação do Hospital das Clínicas, coordenadora da área de recursos humanos do Hospital das Clínicas, gestora da unidade multiprofissional do Hospital das Clínicas e atualmente trabalha na saúde ocupacional e segurança do trabalho, que é uma sigla bem grande, vamos ver. SOST, da EPSER, UFMG, com acolhimento e acompanhamento terapêutico dos trabalhadores do Hospital das Clínicas. Então, nós temos uma variedade de colegas aqui que vão trazer para a gente agora um pouco da sua experiência nesse trabalho com saúde mental.
Vocês acham que a gente pode manter essa ordem, gurias, ou vocês querem modificar? Eu mandei para vocês que a gente vai ter uma primeira rodada de conversa, onde vocês vão falar um pouquinho sobre as experiências de vocês. Depois nós abrimos para algumas perguntas e volta para vocês para a gente encerrar essa roda de conversa. Conforme vocês forem falando, a gente vai anotando as questões e depois a gente pode perguntar. Os colegas que estão aqui na sala com a gente, vocês podem se manifestar depois na rodada de conversas, levantando a mão para perguntas ou colocando ali no chat e a gente vai conversando. O que vocês acham? Podemos fazer essa rodada conforme eu fui apresentando vocês? Eu acho que fica Pode. bom, porque eu sou a única que não sou psicóloga. Então Vai, tu começa. eu começo e depois eu vejo a avaliação das colegas. Pode ser? Então tá. Então nós começamos com a Cassiana. Tá. Pode Eu ser, só quero Cássia? avisar vocês que eu tô com uma pequena em casa, que só está eu e ela, se ouvirem mãe, tá? Tá. Tá. Mãe. Então nós vamos começar com a Cassiana. Então tá, pessoal. Então, boa noite, né, aos colegas. Eu sou a Cassiana e estou aqui para. Desculpem. Eu sou pedagoga, né? Eu sou servidora da Universidade Federal de Santa Maria. Iniciei, iniciei na UFSM em 2010 e vou contar só um pouquinho a minha trajetória para vocês irem entendendo, né, a questão da saúde do servidor, né, e qualidade de vida. Eu iniciei, num campus fora de sede, aliás, era numa escola vinculada, que era o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Esse colégio, ele era um colégio que fica numa cidade a 250 quilômetros, mais ou menos, aqui de Santa Maria. Como eu disse, né, era um colégio agrícola que ele foi. Só um pouquinho. E lá no colégio agrícola, pela primeira vez em 50 e tantos anos, né, de escola, a gente teve uma equipe multiprofissional composta por pedagogo, assistente social e psicólogo, né? E lá eu convivia muito com docentes e. Sua mãe tá falando, por favor. A gente convivia com os estudantes, né, e os servidores técnicos e docentes. Então, fomos construindo uma base, né, uma estrutura, assim, que antes não tinha, né? Principalmente nas questões pedagógicas, que por ser uma escola agrícola, muitas vezes o diretor de ensino era um zootecnista, né, ou era um veterinário. Então, a gente foi agregando esse trabalho e quando a gente saiu lá de Frederico, né, que ele virou um campus do Instituto Federal Farroupilha, e eu vim para a sede, aliás, tem uma passagem anterior, nós conseguimos instalar lá na escola, né, lá no Colégio Agrícola, então, formações pedagógicas para os professores, mas com um caráter mais da saúde, né, e da qualidade de vida deles, no sentido de que nós fazíamos essas formações e os professores, então, aquele momento que a gente tinha para fazer uma integração, né? Para poder conversar, para a gente poder fazer alguma dinâmica. Só que até então eu não tinha me dado conta, né? Porque eu não trabalhava nessa área ainda de saúde e qualidade de vida do servidor. Passado esse período, né, que o colégio estava fazendo a transição para o Instituto Federal, o meu esposo estava fazendo mestrado em Brasília, na UNB, e eu fui transferida, eu fui cedida, aliás, para ENAP, né? A Escola Nacional de Administração Pública, e eu fiquei por 9 meses, então, desenvolvendo as minhas atividades. E aí eu saí de uma realidade onde nós éramos mais agregados, a gente conseguia conversar, desenvolver essas formações, e me pego, né, então, na Escola, né, Nacional de Administração Pública em Brasília, porém, numa atividade extremamente tecnicista, numa atividade onde a chefia imediata era muito controladora. Nós éramos em 16 pessoas numa sala, porque eu trabalhava com educação à distância lá, 16 pessoas numa sala, cada uma de um estado, né? E
E eu cheguei, né, sem conhecer ninguém, primeiramente, o meu sotaque como gaúcha, o pessoal imitava bastante. Nossa, mas eu achava estranho o sotaque, né, dos colegas. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui numa festa e, enfim, e passei mal outro dia. Eu e a metade da festa, né, dos que estavam num aniversário. E, logicamente, eu fui ao banheiro algumas vezes por dia. E a minha chefe só me mandou um e-mail, porque naquela época não tinha muito, assim, WhatsApp, estava recém. Tu está bem? O que que está acontecendo que está saindo muito da sala? E eu peguei e fiquei, assim, chocada. Eu digo, a mesa dela era bem na porta de saída era a mesa dela. E depois era tipo aquelas, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas a gente chama de baia, que é aquelas tipo de telefonista, sabe? De coworking, dividida em quatro, assim. Ok. E eu, né, com a minha mania de gaúcha, eu chegava no trabalho de manhã, colocava meu fonezinho, ia fazer minhas atividades e conectava na Rádio Gaúcha, porque eu queria saber as notícias do meu estado. Eu não tinha me ambientado ainda, né? Enfim, em Brasília. E muitos colegas, acredito que deveriam escutar música, proibiu o fone de ouvido. Proibiu o fone de ouvido. E eu digo, não, mas eu não tô entendendo, né? Eu não consigo entender o porquê. E como uma boa gaúcha, uma manhã, eu bem feliz invento de levar o meu chimarrão. Porque aqui no Rio Grande do Sul é a coisa mais normal do mundo. Aliás, acho que a gente não funciona. Tá aí a Gléce, né? E a Salete para me dizer, sem o chimarrão. O reitor participa do conselho universitário com uma cuia na mão. Muitas vezes a gente está vendo aí um juiz, né, dar uma sentença, alguma coisa com chimarrão. E ela me disse assim, Cassiana, ela era carioca, se eu proibir o chimarrão, será que os gaúchos se revoltam? E aí que eu comecei a me dar por conta que era um assédio mascarado, né? Muito sutil, mas ela chamava, controlava quantas vezes tu saía da sala. E eu digo, não, mas isso não tá normal. E chegou um ponto que começou a passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eu comecei, depois que eu fui entender que eu estava adoecendo pelo esse controle. Ela chegava em torno de 15 para as 9, 8 e meia, e eu sempre chegava cedo, e os colegas. Era um ambiente maravilhoso, todo mundo conversava, todo mundo se debruçava ali na mesa do outro, conversava, contava do seu estado. Quando ia chegando perto das 8 e meia, as pessoas iam se acomodando e iam ficando mumificadas, porque ninguém falava. Então eu passava 8 horas por dia, quem me conhece ali, a Glécia que me conhece, e a Salete, para mim era torturante, desesperador. Até que, graças a Deus, eu fui defender o meu mestrado e uma colega aqui de Santa Maria, né, que é pedagoga, também professora numa escola no CETISM, né, que é o Colégio Industrial. O meu trabalho era sobre o trabalho dos pedagogos no âmbito da UFSM, porque somos, agora acho que deve ter aumentado, mas éramos naquela época em 6. E ela contou o meu trabalho para o diretor, e o diretor disse: será que ela não quer voltar para Santa Maria? E quando a Mari me chamou, pediu uma reunião comigo, né, pelo Meet, nem me lembro se era Meet na época, que era que usava, e perguntou isso, para mim foi uma glória. E eu pensei, eu vou embora. E daí o meu marido acabou o mestrado, emendou um doutorado, porque eu fui lá, quando eu fui para Brasília, ele já estava no final. E eu digo, olha, eu não vou ficar aqui mais. Eu não aguentava, eu tinha pânico de ir para o trabalho, sabe? Viver naquela condição, aquela condição de múmia. Porque era chegar lá, ficar quieta, olha pro teu computador, trabalha, faz o que tem que fazer e tchau. Não, não, não tem. E outra coisa, assim, né? Eu sou muito povo, né? Eu gosto de agregar, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer uma confraternização. Então, aquilo ali estava me adoecendo. Até que o meu marido ingressou no doutorado, enfim, ficou mais um semestre. O orientador dele foi embora, né? Foi fazer um trabalho lá numa universidade na Alemanha, e ele não aguentou, porque nisso eu já tinha voltado. E ele não aguentou e largou tudo. Enfim, vim para Santa Maria e aí caio na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, onde eu começo, então, um trabalho.
que seria para coordenar, né, oficinas e projetos voltados para a saúde e qualidade de vida dos servidores da UFSM. Conhecia um pouco, né, esse trabalho, porque quando eu estava em Frederico eu acompanhava à distância e sempre quis que tivesse um pedacinho do que tinha aqui na sede lá. E a assistente social que eu coordenava era muito minha amiga Carmen Borges, que agora já está aposentada, aliás, há anos, né? E ali eu fui devagarinho, porque era só uma equipe que era composta por psicólogos, assistentes sociais, médicos, técnicos de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, uma equipe de médicos peritos. Então, era só eu praticamente que não era da área da saúde. E como pedagogo, assim, a gente tem esse trabalho, né, que ele é um trabalho integrado, ele é interdisciplinar. E eu não conseguia entender como que as equipes se reuniam para discutir um caso e que muitas vezes era uma questão, era um professor que estava com problema com uma turma e eu, como pedagoga, não fazia parte. Como é que não me chamavam? Daí eu comecei a me sentir meio deslocada. No início foi um pouco difícil, né? Porque ou tu era psicólogo, ou tu era assistente social, ou tu era médico, ou tu não fazia parte da equipe. E aos pouquinhos, assim, eu fui conversando, fui explicando o meu trabalho, né? Fui dizendo, pessoal, quando for alguma coisa relacionada, né, à questão de metodologia, enfim, professor com aluno, vocês me chamem. E eu fui aos pouquinhos, né? Além de desenvolver ali, coordenar os projetos, que tem vários, né? Yoga, pilates, hidroginástica, cursos, né? Que a gente também trabalha vários cursos, assim, durante o ano. Eu fui conquistando, assim, a confiança, né? A- Respeitando, obviamente, né, toda a ética e o sigilo profissional, né, das áreas, né, da psicologia e do serviço social e da medicina, mas a gente aprendeu algo que eu posso contar o milagre, não preciso contar o santo, mas a gente precisa entender o contexto para ir podendo ajudar. E com isso, se passaram 7 anos que eu fiquei na CQVS, né? Que é um lugar, assim, que eu levo no meu coração muito, né? Eu fiquei 3 anos como chefe de núcleo, né? O núcleo de promoção à saúde do trabalhador. E depois a Carmen se aposentou, eu fiquei no lugar dela. E depois eu fui convidada para assumir, então, a coordenação geral. E para mim, assim, foi uma grande conquista, né, enquanto profissional, enquanto pedagoga, né, que percorreu esses trajetos, né, eu digo institucionais, enquanto servidora pública federal, porque antes eu fui professora do estado, do município, né, toda aquela trajetória, geralmente, que um pedagogo passa. E eu pude entender, assim, o que era, né, o adoecimento laboral, né? O que que era realmente a saúde, a doença, entender questões como o trabalho adoece sim, né? Entender várias questões, né, sobre ambientes tóxicos, enfim, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver vários projetos em conjunto, né? Sempre com uma equipe assim excelente, todos colaborativos, né? Nós iam chegando os problemas que geralmente eles começam isolados, mas parece que vai disseminando, né? Dentro da instituição e começam a vir demandas muito semelhantes. Então, a gente desenvolveu projetos como o CQVS Vai Até Você, que era uma forma ou dos servidores que reclamavam muito da chefia, ou daquela chefia que estava com problema em algum setor ou servidores, que a gente pudesse, de forma mascarada, só um pouquinho, Lulu, e fazer todo um trabalho, né? E dependendo da situação, por exemplo, se era algo voltado para a segurança do trabalho, ia toda a equipe, né? Fazia um trabalho de promoção, cada um falando do seu setor, com mini palestras, e a segurança do trabalho entrava, né, naquele ponto. Então, a gente conseguiu resolver muitas situações da universidade, porque aquele CQVS vai até você contemplava aquela situação, né? Era um momento de escuta do servidor, né? Sem aquela coisa da chefia encaminhando o servidor para avaliação psicossocial, não tinha. Então a gente conseguiu ir quebrando barreiras assim e setores que estavam até bem desagregados. A gente já chamava.
o responsável antes conversava, né? Toda a equipe passava uma instrução, né, de como que nós íamos atuar, e eu acho que foi muito válido, né? Porque a gente também ia nos campos, né? Que nós temos 3 campos fora de sede, e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Passado esses 7 anos, então, no início do ano passado, o reitor me chamou e me convidou para assumir como pró-reitora adjunta na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, a nossa praia. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma casa, uma moradia estudantil, né, que é a maior aqui da nossa América Latina, que tem, em média, de 2.000 estudantes que moram lá no campus da UFSM. Um trabalho que, quando eu cheguei, assim, ninguém queria saber da praia. Todo mundo dizia, não, na praia Deus o livre, porque lá é horrível, porque era um terror. Chego naquele ambiente e pensei, assim, comecei a observar por algum período, né? Um ambiente extremamente adoecido. Só um pouquinho, Gris. Um ambiente extremamente adoecido. As pessoas. Tu chegava lá na pró-reitoria, parecia que tinha uma nuvem escura em cima. Os estudantes chegavam lá, xingavam o servidor, faziam o que era um terror, assim. E aí eu comecei a trabalhar lá e me dei conta que eu estava atuando como qualidade de vida e não com o propósito que eu tinha ido, né? Então, o que que a gente fez? Comecei, então, a me enxergar dentro daquela pró-reitoria e utilizar os recursos que eu aprendi, né, naquele período que eu passei lá na CQVS. A luta não é fácil, né? Faz um ano e meio que eu estou lá e a gente ainda está nessa batalha. Algumas coisas mudaram, mas eu posso dizer para vocês, assim, que praticamente os casos que eu pude acompanhar com a equipe lá na qualidade de vida, de intergeracionalidade, de chefia e servidor, servidor e chefia, equipe. Olha, acho que quase todos têm um pouquinho de cada um num só lugar, numa pró-reitoria. Então, está sendo ainda um trabalho bem desafiador. E de fora, agora que eu saí daquele local, né, onde a gente programava, nós planejávamos para auxiliar, para levar um ambiente mais saudável. Hoje eu me encontro num ambiente que também é tóxico, né? Por todas essas relações, esses conflitos de trabalho. Muitas pessoas, né, entraram naquela da banalidade do mal, né? Ah, se é assim, eu vou fazer assim, eu vou revidar da mesma moeda. E o ano passado a gente teve um racha no setor, né, de uma servidora que tem 40 anos lá de atividades, né, laborais. E ela disse que não vai se aposentar, ela vai sair na compulsória. Só de pró-rei, todos esses 40 anos na pró-reitoria de assuntos estudantis. E brigaram, foi feito um muro de Berlim no meio da sala, dividiram uma sala com um armário. Então foi um clima tenso, né? Atingiu muitas pessoas, adoeceu muitas pessoas com isso. E é assim, é um desafio diário, né? E agora que eu estou mais próximo, né, assim, da gestão da UFSM, do reitor e da vice-reitora, eu tento sempre colocar esta questão. E percebo mais ainda, mais nítido ainda, que quanto mais afastado, né, do dia a dia, mais alienado a gente fica. Achando que eu posso dar pitaco no que o outro faz, eu posso simplificar o trabalho do outro, eu posso. Agora a gente está passando por uma reestruturação administrativa lá na universidade, que as unidades, as pró-reitorias sentam e vão reorganizar, né, a sua, a sua casa, né, vão organizar a casa. Só que todo mundo sabe a sua realidade. Aí passa por uma pró-reitoria de planejamento, que vai lá e corta. Não, essa coordenadoria não precisa mais, pode juntar A com B, sem saber a realidade. E o quanto isso adoeceu, o quanto isso afastou as pessoas do trabalho, o quanto isso instigou que pessoas que estavam em épocas de aposentar, mas iriam ficar mais um pouquinho, saíram fora. Para vocês terem uma ideia, na Coordenadoria de Qualidade de Vida, era a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do servidor e a Perícia Oficial em Saúde, que inclusive era uma referência à nossa perícia, né?
Teve uma reestruturação que, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que reestruturou somente a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, e eu tenho, assim, mais do que nunca hoje, estando na gestão, que eles têm uma ideia equivocada do que é a coordenadoria. E tenha em mente que faz atividade, projetinho, e é natação, e é pilates, e é yoga, e é artesanato, então não tem importância. E a perícia, que era uma coordenadoria, virou uma subdivisão. Uma subdivisão. Tô acabando, tô acabando. Então, o que que acontece hoje? Colocaram, né? Enfim, tem uma nova coordenadora, com uma nova estrutura, né? E, e a informação, né, que eu tenho, porque eu sou muito próxima do pessoal, a equipe de psicologia, para vocês terem uma ideia, tem uma servidora afastada em LTS por questões de saúde mental. Um outro servidor que pediu, enfim, né, passou num doutorado fora da cidade, uma servidora afastada, e na perícia oficial nós temos um médico psiquiatra em afastamento também. Então, só para fazer um breve relato para vocês, né, desta caminhada, e para a gente pensar agora com as colegas, né, que são especialistas aí na área, essas colocações, né, e a dinâmica louca que é esse nosso trabalho, né, que a gente fica 8 horas por dia. Nós criamos muitos afetos e desafetos, né? Ali nascem laços bonitos de amizade que duram para a vida, né? Como eu disse, o nosso para entrar na nossa universidade tem um arco, que ele é o marco assim da nossa universidade, né? Tem amizades que a gente diz que é para além do arco e tem outras e temos colegas que não conseguem para acessar a universidade, tu passa um trevo e entra no arco. Colegas que eu encontrei esses dias na academia que me disse, eu não consigo passar no trevo da Roraima. Quando eu preciso me dirigir para aquela região, eu vou pela faixa velha. E aquilo me doeu, sabe? Porque a imagem que ela se aposentou, né? Com trauma, o rancor de uma casa que acolheu por tantos anos. Então, o trabalho, ele é sim, né? O complemento. Nós somos um ser humano que a gente não consegue tirar, deixar a Lúcia agora aqui em casa e eu vou trabalhar. Eu levo um pouquinho dela. Se tá bem, se tá doente, se... Então, a gente precisa entender essa dinâmica, né, do ser humano integral, do ser humano complexo, porque a doença não é só o que está visível, né? A perna quebrada, o braço enfaixado, é o que está muitas vezes guardado aqui dentro do nosso coração, aqui, né? Dentro da nossa cabeça, que está sorrindo ali e sai e comete um suicídio logo adiante. Tivemos várias ideações, 2 tentativas enquanto eu estava na gestão, e então, assim, o meu desejo maior era que a alta gestão pudesse compreender a dinâmica do trabalho como ela é, tá? Obrigada. Deu um pouquinho de eco. Acho que deve ter alguém com o microfone aberto, gurias. Eu vou passar imediatamente para a Nusca. Boa noite. Essa pessoa com o nome Silvio, tá ligado o microfone. Desculpe, Silvio Baldino. perdão. Então tá. Boa noite, gente. Agradeço o convite. O que eu vou falar aqui é um pouco diferente do que Cassiana falou, mas muito do que ela falou está contido, não está contido no que eu vou falar, mas eu teria, né, várias questões a comentar. E vamos, tendo tempo, nós vamos fazer. Eu fiz um resumo para não ultrapassar muito do tempo, tá? Então, assim, não vou ler, tá? Eu fiz o resumo para que eu não me resolva falar demais, tá? Então, assim, eu comecei na UFRN em 2011, eu trabalhava na diretoria de atenção à saúde do servidor, que hoje é saúde, qualidade de vida e segurança do trabalho, algo desse tipo, mas se chama, a sigla é DAS. E aí, na época que eu entrei na DAS, minha experiência era muito mais de clínica, e eu fiquei numa diretoria chamada Apoio Psicossocial, era Apoio Psicossocial, era Coordenadoria de Apoio Psicossocial. E aí eu me senti necessitada de fazer um curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho, fiz esse curso, e aí, nesse curso, a gente tinha que fazer um projeto de extensão,
Não, um projeto de extensão não, um projeto que fosse aplicado. E aí eu me apaixonei pela essa questão dos riscos psicossociais no trabalho. E no início eu fazia palestra, mini palestras, palestras relâmpago, a gente chamava palestra relâmpago, fazia na sala de espera da DAS. Mas eu comecei a achar, não gostar daquilo, não fazia muito sentido para mim a forma que eu fazia também, né? Porque na palestra sempre tem assim, não estou dizendo que é ruim, não, mas sempre tem alguém que sabe e alguém que não sabe, mas que sabe, tá? Estou dizendo não sabe no sentido que é uma palestra. Aí algumas pessoas assistiam, eu achava que alguns não se implicavam no sentido de se não é comigo, não. Ah, é aquela menina que tem ali. Eu não ia porque tinha que ir, né? De alguma forma tinha que ir. Ou usava a palestra como espaço de desabafo. Ou usava a palestra como uma sensação de que, ó, eu também estou sabendo disso, eu sei disso, acontece. E aí, eu comecei a pensar em outros formatos. E aí, há uns 6 anos, o formato que eu encontrei de fazer e que eu acho que funciona, aí também vou bem sem modéstias, mas depois a gente pode discutir porque eu acho que funciona, é usar o lúdico, tá? Agora, o lúdico, não o lúdico apenas por brincadeira, mas entendendo que o lúdico ele traz possibilidade de aprendizagem, né? E a pedagoga também pode me corrigir depois. E aprendizagem não só para a criança, né? É, e não aprendizagem apenas de métodos ou de técnicas e de coisas de estudo, né? Porque tem se usado muitos jogos na educação formal e tal, mas na questão da psicoeducação. E aí existe no mercado, se você jogar aí no Google, muitos jogos que podem ajudar a psicoeducação e educação. Tem um jogo maravilhoso sobre o SUS. Tem o tabuleiro, você baixa, você imprime, e você vai aprender como funciona o SUS. Tem sobre algumas doenças. Então, se naquele, né, tem sobre dengue, sobre esquistossomose, algumas demências, jogos para cuidadores. Então, comecei a gostar disso, eu achando e acreditando que isso é bom. E aí, o jogo, como eu falei, não seria uma brincadeira por brincar, né? Não estou dizendo também que não é legal, em algumas, né? RH geralmente faz assim, vamos fazer uma festinha, vamos fazer uma competição, uma gincana, um jogo. Funciona, ajuda na interação da equipe, mas não funciona talvez como psicoeducação. E aí eu vou falar a gente, né? Porque assim, em geral, eu que tenho feito as condução dos jogos, que eu vou falar aqui rapidamente, mas os jogos não foram construídos só por mim, né? Várias pessoas construíram comigo e às vezes também fazem a parte da facilitação comigo também. E até para eu chegar, né, nos locais, depois eu vou falar também como é que a logística da chegada dos jogos nos locais lá na UFRN e em outros espaços também que a gente tem ido. Espera aí só um segundo. Tá. E aí, o primeiro jogo que a gente criou foi o jogo que a gente está chamando de percepção dos riscos psicossociais no trabalho. Construímos esse jogo a partir de um projeto de extensão em 2018. E para não ser uma coisa assim da minha cabeça, da nossa cabeça, a gente construiu baseado no inventário de avaliação de riscos psicossociais no trabalho, o inventário de Copenhague, que é considerado ainda, isso foi em 2018, mas ele ainda é considerado um excelente inventário para avaliar os riscos psicossociais. Na época, não havia a validação da escala para o português do Brasil, havia para o português de Portugal, mas a gente fez mesmo assim, porque isso não importava, porque a gente não ia fazer o questionário, a gente ia construir um jogo baseado nas dimensões do questionário. E aí, a gente começou, porque a gente fazia as palestrinhas também falando dos riscos, falando das consequências, falando do burnout, né? Que na época ainda não era tão considerado tão doença, parecia que, não sei quando as pessoas estavam na cabeça, mas já era uma doença.
Já existiam os riscos, sempre existiram, né? A OIT fala dos riscos psicossociais desde 89 e antes, né? Mas com esse nome. E aí a gente começou esse jogo, construímos o jogo é um tabuleiro, é um tabuleiro. Eu até mandei a foto, né? Se Gleice quiser mostrar para o pessoal. É um tabuleiro circular, colorido, porque era nessa ideia de trazer a ludicidade. Eu adoro jogar no chão, mas nem todo mundo consegue ficar sentado no chão, tudo bem, sentando nas cadeiras. Mas na nossa ideia é que quando a pessoa chega naquele espaço com aquele colorido, às vezes armada, às vezes não querendo falar. Quando a gente começa o jogo nessa brincadeira, esse aí é o terceiro que eu vou falar, mas tudo bem, é o jogo da vida e do trabalho. Esse que está sendo mostrado agora, que eu falo já. Mas é nesse contexto, é um tabuleiro redondo, que as pessoas que têm dado, que as pessoas andam com um peãozinho, enfim. O da percepção dos riscos, a gente usou as dimensões, né? Que só vou falar aqui para vocês, que eu não estou conseguindo chegar aqui, eu ia copiar e colar aqui. Experiências laborais, exigências laborais, questões relacionadas à liderança, bom, várias dimensões, são 5 dimensões. E depois a gente criou um outro jogo, que é esse que está aí na tela, o Ligados na Vida. O Ligados na Vida é para conversar sobre o suicídio. Aí você diz, você vai falar de uma coisa séria, assim, brincando? É, porque não é brincando, porque é brincando no sentido de deixar leve, no sentido de deixar as pessoas falarem, porque isso nos 3 jogos isso tinha a importância, né? Nas palestras as pessoas querem falar, querem falar. E aí as pessoas falam sem muito constrangimento, porque tem uma carta que diz sobre o que você vai falar, e as outras pessoas podem colaborar, podem criticar, podem criticar no sentido, né, positivo, de, não é assim, pode fazer dessa forma. Pode encontrar soluções em conjunto, né? Inclusive com esse jogo psicossocial, do trabalho, a gente teve uma experiência muito interessante, que jogamos com a mesma equipe mais de uma vez, porque aquela equipe precisava de mais e aquela equipe encontrou uma nova forma de trabalhar. Então, assim, eu acho que funciona porque as pessoas se conversam, se ouvem, né? Bom, o outro jogo que foi mostrado, foi o primeiro que foi mostrado, é o jogo do trabalho e da vida. E esse surgiu a partir do projeto Vida com Maturidade, que é um projeto que tem na UFRN de preparação para aposentadoria. E geralmente as pessoas dessa equipe, geralmente não, eles fazem um programa que é bem longo e muitas vezes convidado para fazer coisas curtas, né, em algum espaço. E aí a gente pensou nesse jogo para que eles pudessem conversar sobre o trabalho antes e depois, né? Dessa parte que vocês já falaram aí, do servidor ativo, servidor não ativo, servidor que está para sair. Esse jogo a gente começou construindo, pensando já nas pessoas que estavam próximas a sair, né? Que o Vida com Maturidade começam a poder fazer um curso de preparação para aposentadoria, faltando 5 anos para você se aposentar, mas com esse jogo a gente pode jogar com pessoas que estão entrando, inclusive para se preparar aí para esse trabalho, que vai ter mais tempo ou menos tempo né, nesse lugar de ativo. E aí esse jogo ele é baseado no inventário também, o inventário de sistema de atividades, que foi usado por uma colega psicóloga, Luciane Matias, para ela trabalhou com professores em fase de aposentadoria. Esse é o psicossocial. Mas tudo bem, depois a gente pode ir fazendo detalhes. E aí, esse do trabalho e da vida, foi o que eu menos joguei até agora, mas ele é bem interessante. Esse foi o primeiro jogo que a gente jogou só com professores, e foi interessante, porque também é um grupo de pessoas que muitas vezes não querem se envolver nessas atividades porque acham bobas, acham que não tem tempo. Em geral, a gente acha assim, mas enfim. A gente está agora construindo um outro jogo junto com o Instituto Envelhecer, que é um jogo de memória, né? Que ele de início é memória, mas a gente também pode fazer o desvio, se a gente quiser,
para memórias do relacionado ao trabalho. Desvio, assim, num bom sentido, ele vai ter essa possibilidade. Como é que a gente chega nesses locais, né? Que aí foi mostrado algumas fotos de locais que a gente fez na UFRN. Existe na UFRN, não sei se existe em todo canto isso, uma pessoa, um comitê chamado Comitê Gestor, e esse Comitê Gestor ele tem representantes em vários centros, em vários espaços da UFRN. Essa pessoa que é responsável nesse Comitê Gestor, ela, lá dentro do serviço dela, ela vai identificando o que ela acha que precisa para aquele setor. E aí ela solicita no Qualidade de Vida, que aí eu não trabalho no Qualidade de Vida, tá? É uma parceria que a gente faz. Mas elas solicitam nesse espaço do Qualidade de Vida alguma atividade que o programa ofereça. E aí, esse comitê, essa pessoa faz o agendamento, organiza a sala, a gente chega lá para fazer o jogo. E ele é responsável, essa pessoa é responsável por organizar, chamar as pessoas, fazer inscrição, quando às vezes tem que ter inscrição, enfim. Funciona, eu acho que funciona. A gente tem um instrumentozinho de avaliação que eu esqueço bastante de passar, mas um Google Form, né, que a pessoa, em geral, as pessoas entendem que é necessário. A gente já viu, né, como eu falei, de uma equipe que a gente teve que repetir, não, repetimos porque achamos interessante, e a equipe se reestruturou, inclusive em termos de gestão, eu não vou falar o nome aqui porque eu não sei se eles querem que eu diga, e a gente viu também, por exemplo, durante o jogo, um pensamento, a gente quer construir esse jogo, a gente quer fazer aquilo, a gente percebe desdobramentos, né, das atividades, então acho que isso é umas eu percebo como algo que tem funcionado. Resolve todo o problema da saúde mental que a gente tem? Não, mas ajuda as pessoas a reconhecerem os fatores psicossociais que podem estar prejudicando ela naquele espaço, né? Às vezes, por exemplo, Cássia, né, comentou que chegou num espaço que não se sentia acolhida, às vezes as pessoas nem percebem que não estão acolhendo, e quando você começa a conversar, já que as cartas trazem coisas desse tipo, a equipe coopera, você se sente cooperado, você ganhou algo novo, como é que as pessoas reagiram ao novo que você ganhou? Então, isso, as pessoas vão conversando e às vezes vão se conhecendo, porque às vezes as pessoas não sabem que o outro, quando está lá no seu computador, não gosta de ser chamado, ou gosta de ser chamado, enfim. E aí ajuda e contribui com coisas não necessariamente direcionadas ao objetivo direto do jogo, mas vai criando laços e vai ajudando as pessoas a se conhecerem. Então, por enquanto, eu acho que é isso. Eu acho que eu passei do não, nem passei do, nem sei que tempo Não, foi quase certinho. foi quase. Obrigada, Nusca. Obrigada a vocês. Eu passo a palavra para a Heloísa. Olá, boa noite. Estão me vendo, me ouvindo? Perfeito. Eu sou a Heloísa, sou psicóloga, estou com 11 anos de formação, mas atuando na UFRA, né, e na Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, eu estou apenas 3 anos e 9 meses. Eu trabalho na UFRA, né, e dentro dessa equipe psicossocial, o nosso público-alvo é o servidor, e nós atendemos os 6 campos da UFRA. Nós atuamos no campus Belém, mas atendemos também os demais campos do interior. E o objetivo do nosso trabalho, de uma forma geral, né, seria promover essa saúde e qualidade de vida, né, dentro desse ambiente do trabalho, contribuir com o bem-estar desse trabalhador, né. A gente vai considerar os diversos fatores, né, de agravos, que interferem nesses aspectos, né, laborais. E, enfim, a gente trabalha de uma forma geral, eu trouxe assim para resumir, né? A gente trabalha de uma forma geral com 3 frentes de trabalho, que seriam as ações em saúde, ações de mediação de conflito e o atendimento, o acompanhamento individual. Acaba que esse atendimento individual, esse acompanhamento do servidor, ele toma a maior proporção da nossa carga horária de trabalho, né? Mas mesmo assim a gente consegue sim desenvolver ações em saúde e em
numa menor quantidade, as ações de mediação de conflitos. Essas ações em saúde a gente desenvolve por meio de palestras, materiais, conteúdos digitais que a gente produz, às vezes vídeos. A gente tem o nosso jornal do psicossocial, que acho que está na 6ª edição, não sei muito bem, mas que vai tratar aí diversos temas de interesse coletivo dentro dessa questão do psicossocial, né? Temas de prevenção e promoção à saúde. Falando um pouquinho em termos de dificuldades, né, dessa parte das ações em saúde, a gente costuma. A nossa principal dificuldade, na verdade, é a questão de encontrar palestrantes, né? Porque a gente busca palestrantes com formação, com propriedade para falar realmente sobre aquele tema, e a gente trabalha sempre apenas com parceria, a gente não tem recursos específicos, né? A gente não tem recursos para, por exemplo, um coffee break também, que poderia tornar um pouco mais atrativo, né? Então, a gente acaba tendo também, às vezes, dificuldade de adesão, mas são ações que a gente busca sempre estar desenvolvendo, né? Já as ações de mediação de conflito, a gente desenvolve por meio do projeto Bem-Estar no Trabalho. Eu acho que eu não falei, mas só para também para retomar, né? Dentro da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, a gente tem 3 divisões, né? E eu estou aqui falando dentro da nossa perspectiva da divisão de atenção psicossocial, que atua lá 3 psicólogas e 2 assistentes sociais, tá bom? E dentro desse trabalho de mediação de conflitos, que é desenvolvido através do projeto Bem-Estar no Trabalho, a gente busca trabalhar diretamente, né, de forma específica com equipes de trabalho que, por algum motivo, né, demandam esse serviço, envolvendo algum tipo de conflito entre servidor e gestor ou entre servidores. Então, é um trabalho que geralmente envolve a equipe e o gestor. É um conjunto, né? Aquele momento em que realmente a gente reúne esses servidores e a gente faz escuta, em alguns momentos aplica questionários para identificação de fragilidades, de potencialidades desse ambiente, para que a gente possa estimular também uma busca de solução participativa, né? Então, esse servidor, ele está ali, a gente apresenta, né, depois de todo esse levantamento de informações acerca de fragilidades e potencialidades, a gente apresenta isso para os servidores e eles, de forma participativa, vão buscar soluções para aquelas dificuldades e se comprometendo também com os pontos necessários de mudanças. Eu acho um trabalho muito interessante, muito legal, mas que infelizmente a gente não consegue abarcar os setores da universidade, né? A gente não consegue ter um grande investimento nesse trabalho por conta que a carga horária acaba sendo tomada muito pelo atendimento individual, né? A gente deveria ter uma equipe maior para que a gente pudesse estar abarcando mais esse trabalho de mediação de conflitos nas unidades da UFRA. O atendimento individual, o acompanhamento do servidor, que já é o que realmente a gente tem um, um trabalho assim maior dentro da universidade. Como eu disse, a gente atende todos os campos, então é um trabalho que a gente desenvolve tanto de forma presencial quanto online. Esse servidor ele chega até esse serviço por demanda espontânea ou por encaminhamento do seu gestor, né? Mas a gente sempre preza pela autonomia desse servidor em escolher o acesso a esse serviço, né? Mesmo quando esse servidor ele é encaminhado pelo seu gestor, esse servidor, se ele não desejar esse acompanhamento, ele tem todo o direito, né, a se negar a ser atendido. Esse atendimento individual, ele é tanto social apenas, né, que vai buscar auxiliar esse servidor, né, na busca de recursos institucionais ou comunitários para o acesso a direitos, mas também ele pode ser apenas psicológico, que já é um atendimento de orientação e de suporte emocional, e também ele pode ocorrer de forma psicossocial, né, integrando aí ambas as áreas.
Eu digo sempre que esse nosso atendimento, né, em termos, agora falando apenas da psicologia, né, ele não é um atendimento terapêutico, junto com esse servidor. A gente vai trabalhar as dificuldades do aqui e agora desse servidor, buscando o fortalecimento emocional e a identificação dos recursos de enfrentamento que esse servidor já possui ou que ele pode ainda desenvolver para que ele lide, né, de uma maneira mais funcional diante dos seus desafios de vida. Então, assim, esse serviço, a gente atende demandas variadas, mas é uma prevalência muito grande, sim, de demandas relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Dificuldades relacionadas a esse ambiente de trabalho. Então, são questões diversas que, inclusive, as outras colegas já trouxeram algumas coisas, né? Dificuldades com gestores, dificuldades com a própria equipe, situações relacionadas à sobrecarga de trabalho, escassez de recurso. E a gente percebe uma coisa que eu percebo muito, é que o servidor que mais adoece é aquele que mais tem um comprometimento ali com o seu trabalho, né? É muito interessante observar, né, que esse servidor, ele às vezes até por conta desse comprometimento, né, e por conta de todas as carências que ele encontra ali, né, as precarizações que ele encontra ali também naquele ambiente, além das questões interpessoais também, ele acaba adoecendo por conta desse trabalho, né? Então, assim, é um trabalho bastante desafiador, mas que, particularmente, eu acho muito necessário e também eu gosto muito de realizar, né? E, sobretudo, quando esse servidor, né, ele, ao longo do nosso acompanhamento, a gente identifica que realmente esse adoecimento tem uma relação direta com esse ambiente de trabalho, né? E esse servidor, ele tem, né, já um acompanhamento médico, psiquiátrico, e ele tem algum tipo de laudo, né, atestado também, que vai também confirmar, né, esse adoecimento por conta dessa relação com o trabalho. Aí nós, enquanto equipe técnica, aí já entra, né, psicóloga, assistente social, a gente produz relatório descrevendo de uma forma técnica, né, sem entrar em questões sigilosas aí do que aconteceu nesse ambiente de trabalho, mas a gente descreve de uma forma técnica a situação do servidor e a gente sugere, sim, dependendo do caso, né, a remoção desse servidor, porque tem situações, né, em que esse sofrimento ele chega a um ponto em que esse servidor ele não tem mais como ele permanecer naquele ambiente, né, de trabalho junto com aquele gestor, junto com aquela equipe. Então, a gente produz, sim, um relatório para que a gente possa descrever a situação que está de saúde, né, desse servidor, apresentar esse relatório. A gente faz uma reunião em que a gente apresenta esse relatório para o gestor de pessoas e para o gestor imediato desse servidor, né, e sugerindo a remoção. Nós não temos, né, nenhuma autonomia de decisão, né, não é da nossa competência decidir se esse servidor realmente vai ser removido ou não, mas nessa reunião que a gente realiza, a gente argumenta a favor disso, né, e algumas vezes a gente consegue, outras infelizmente não, mas a gente, da minha experiência acompanhando, né, esses 3 anos e 9 meses acompanhando os servidores, assim, tiveram casos muito claros, né, do quanto era aquele ambiente que estava adoecendo esse servidor, que depois que esse servidor, né, a gente conseguiu mudar esse servidor daquele ambiente, o quanto que ele melhorou, né, o quanto que ele foi ali superando as suas dificuldades emocionais, né, que haviam sido fragilizadas, as suas fragilidades que vieram, né, que foram oriundos dessa relação de trabalho. Dependendo do caso, né, quando a gente observa que é uma questão ali é uma dificuldade da unidade, aí a gente
sugere também o desenvolvimento do projeto Bem-Estar no Trabalho, né, que é essa ação aí de mediação de conflitos para tentar, de alguma forma, contribuir com aquela unidade, senão todos os servidores que ali, né, podem acabar adoecendo também. Só que, assim, também, esse projeto Bem-Estar no Trabalho, ele não é obrigatório, né? Então, o gestor, ele precisa autorizar. E já tivemos também experiências em que nós não conseguimos. Era uma unidade que tinha indicação para a realização desse projeto e que nós não conseguimos realizar porque não houve ali uma, é, um aceite, né, do gestor da unidade. Então, assim, a gente encontra, é um trabalho em que a gente encontra várias dificuldades também. A gente, que a primeira delas eu entendo como a falta de capacitação da nossa equipe, né? Eu estou há 3 anos e 9 meses e nunca recebi nenhum tipo de capacitação, nunca fui, né? O que eu tive de capacitação foi o que eu mesmo, enquanto servidora, fui buscando, né? Porque a instituição mesmo não nos não, de alguma forma, provém isso para a gente, né? Mas a gente encontra aí diversas questões referentes às precarizações, né, da unidade, um acúmulo de funções, né, nós somos 5 servidoras para atender 6 campos, a gente acaba também tendo dificuldades de atuar de uma forma preventiva nessas situações de conflito. Maioria das vezes, essa situação, quando ela chega até a gente, elas já estão com relações muito desgastadas, né? Às vezes já não tem mais como fazer uma prevenção, né? Já precisa de alguma forma remediar, né? Porque muitas das vezes também tem essa outra questão da dificuldade de é, ficar claro qual é a nossa atuação ali dentro dessa universidade, né? Existe preconceitos, estigmas, né? Distorções de percepções acerca do que a gente realiza. Muitas das vezes o gestor nos vê de uma forma assim meio negativa, né? Como se a gente estivesse ali atendendo o servidor e de alguma forma como se a gente estivesse, entre aspas, é, atuando para favorecer esse servidor, né? E a gente entende que quando a gente, de alguma forma, contribui com esse servidor, a gente está contribuindo com essa instituição, uma vez que, né, para que ele possa exercer de uma forma mais plena as atividades laborais dele, né, para que ele possa se tornar mais produtivo, muitas das vezes também, quando a gente produz o relatório, né, é com essa intenção de evitar mais prejuízos para o servidor que está ali adoecido, mas também para a instituição que perde quando esse servidor tira uma licença de saúde, né? Então a gente busca prevenir tanto os prejuízos pessoais quanto institucionais, né? Então, assim, de uma forma geral, a nossa atuação lá da nossa equipe psicossocial dentro da UFRA, ela é desenvolvida por esses 3 meios, né? Eu vejo que assim, a gente tem muito o que avançar ainda dentro da instituição em termos de saúde e qualidade de vida, né? E que a gente poderia realmente estar desenvolvendo mais projetos, né? Atuando de uma forma mais diversificada também, né? Mas a gente realmente tem muitas dificuldades e passamos também por situações, né, em que o nosso trabalho ele de alguma forma posto em dúvida, né, colocado como esse servidor em dúvida, né, esse servidor realmente está doente, esse servidor está, né, querendo sair dessa unidade por outros motivos, então assim, e a gente tem realmente muito cuidado quando a gente chega a esse ponto, né, de sugerir uma remoção do servidor. Às vezes é só uma questão de mudança de unidade de exercício, né? A gente tem realmente muito esse cuidado para que isso não se torne, é, não atenda a ter interesses, né, outros que não seja realmente o cuidado com a saúde desse servidor. Então, assim,
acho que de uma forma geral é isso. Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, se eu não tenho, mas fazendo um resumo do nosso serviço, seria mais ou menos isso. Obrigada, Heloísa. Eu vou passar para a Ângela, que agora é a vez dela. Sou eu? Então, boa noite para todas vocês. Eu sou psicóloga. Hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas da UFMG. E eu iniciei, na verdade, o meu trabalho como psicóloga na universidade de uma forma muito inusitada. Eu entrei na universidade em 85. Eu tinha feito um concurso para assistente administrativo. Eu trabalhava como psicóloga em clínicas de LBA, não sei se vocês sabem sobre LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, que eram clínicas que ficavam sob a gestão da primeira-dama, né? A mulher do presidente, ela era responsável pela Legião Brasileira de Assistência, e que foi um trabalho muito importante, muito rico, porque as clínicas eram divididas pelo nível de desenvolvimento mental das crianças, de crianças sem nenhuma deficiência, deficiência leve, moderada e grave. E eu trabalhava nessa clínica, fui indicada para trabalhar lá pela minha supervisora de estágio. Então, antes de formar, eu já estava trabalhando nessa clínica. Então, foi uma experiência muito boa. Eu trabalhava com terapia psicomotora, psicomotricidade, com crianças de 3 até 17 anos. E o mais interessante é que essa clínica, na década de... Eu entrei lá em início, janeiro, dezembro de 79. Ela já era uma clínica que só 30 anos depois eu vi que ela era multidisciplinar. Então, essa clínica tinha psicólogo, tinha terapeuta de linguagem, que depois se tornaram os primeiros fonoaudiólogos, tinha terapia ocupacional, estava chegando naquele momento, tinha médico, tinha pedagogo, que também tinha psicopedagogo, tinha assistente social. E de lá, foi um trabalho que eu adorei, gostei muito. E aí eu fiz um concurso para a universidade, porque a LBA era assim, todo início de ano, você não sabia se a clínica ia ter verba, receber verba do governo ou não para continuar. Aí a gente falou, gente, nós não estamos aguentando isso, não, vamos fazer um concurso para a Universidade Federal, que está tendo concurso para assistente administrativo. Eu passei, e, por incrível que pareça, eu fui trabalhar na escola de veterinária. No primeiro dia que eu cheguei, que eu fui entrevistada pelo chefe da área que eu ia trabalhar, que era medicina preventiva, ele perguntou assim, o que você fazia antes? Eu falei, eu trabalhava com clínica como psicóloga. Você é psicóloga? Eu também sou. Eu falei, uai, que chique. Como assim? Ele falou, eu sou psicólogo prático. Eu falei, entendi e tal. E aí, já nesse dia, ele me colocou eu já comecei a trabalhar em desvio de função como psicóloga, porque esse chefe, junto com outro professor, dias depois ganharam a eleição para a diretoria da medicina veterinária, e aí eles tinham um compromisso com os trabalhadores de criar assessoria de recursos humanos. E aí eu fui, né, para essa assessoria, né, ainda como assistente administrativo, mas na função de psicólogo. E aí eu fiquei, trabalhei, a gente desenvolveu muitos trabalhos com os estudantes e com os técnicos administrativos. Um tempo depois chegou uma pessoa maravilhosa, que eu falo que ela não anda, ela flutua, que era Célia Brant e Maria Auxiliadora Teixeira, que vieram com uma visão mais esotérica, com projeções, e trouxeram o floral de Bach. Ela tinha os originais, nos entregou, falou, não, fica com você e a Valéria, que trabalham com pessoas. E a gente passou a trabalhar com florais de Bach, atendendo alunos e técnicos administrativos. E realmente, eu posso falar por experiência,
funciona e ajuda muito as pessoas. Nós trabalhamos um aluno que ele era gago, tinha muitos problemas por ser assim, e a gente começou a trabalhar com ele, com florais e tudo, e realmente ele melhorou. E a nossa sala foi constituída como uma sala, até com lugar para as pessoas serem atendidas para fazer relaxamento. Ou seja, a escola de veterinária, embora bem biológica, ela abriu esse campo de novidades, de desenvolvimento das pessoas, com técnicas e trabalhos que até então as pessoas nem sabiam que existiam. E ali eu fiquei por muito tempo. Aí em 92, aí em 87 teve o enquadramento. E todo mundo que estava em desvio de função há mais de um ano podia ascender ao cargo que executava. No caso do nível superior, foi um ano de diligência para a gente passar para eu passar para psicóloga. E aí o intervalo. Gente, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, porque eu recebi um ano do salário, da diferença do salário para psicólogo, numa época a inflação é 30, 40, 30 ao mês. Então, teve gente que até comprou carro. Aí eu passei para psicóloga. Quando chegou em 92, aí eu fui para o Hospital das Clínicas, e aí eu trabalhei na área de recursos humanos também, fazendo oficina com os trabalhadores, dinâmica de grupo. A gente ia para o campus da Pampulha, fazia encontros com equipes. Então, foi uma fase muito produtiva, porque a gente conseguiu trabalhar praticamente todos os setores. A gente dividiu a equipe de RH em técnicos de referência de algumas unidades. Aí, em 97, eu saí do hospital, fui para o RH da Pampulha, o RH Central. Lá eu trabalhei com capacitação e uma coisa que eu amei muito, eu coordenava os guarda-jovens, eram praticamente 300 adolescentes da universidade toda. Amei também o trabalho com eles, eu fazia encontros com eles, e depois eu voltei para o hospital, que é onde eu fiquei até hoje, e lá também eu coordenei os guarda-jovens, mas a gente fazia encontros de 15 em 15 dias, tinha a saúde do adolescente que acompanhava eles desde que eles entravam, tinha uma ebiatra que era especialista em adolescente, então foi um trabalho muito, muito bom que a gente fez com os guarda-jovens, e eu também coordenava a psicologia, nessa época, e também coordenava a capacitação. Então, foi uma época muito intensa e que eu gostei muito, muito, muito. Depois de 97, né, eu fui para Pampulha. Aí, em 2001, eu voltei de novo para o hospital, onde eu estou até hoje, porque tinha uma gerente de recursos humanos que chegou e ela começou a fazer um trabalho todo diferenciado, que era a construção, eu não lembro mais o nome, mas era o PLIDER, lembrei, Plano Integrado de Desenvolvimento de Recursos Humanos. E aí ela trouxe várias atividades, a gente fazia encontro com as gestoras, né, com as chefias na época, a gente fazia dinâmica de grupo, a gente ia lá para o Museu de História Natural, fazia trabalhos lá, então também foi muito, muito rico, porque eu gosto muito de levar para as pessoas coisas para além daqueles trabalhos rotineiros, né, principalmente no Hospital das Clínicas, que são trabalhos muito pesados, principalmente a questão de ser um hospital de grave e gravíssimo, ele é de nível de médio, graves e pacientes gravíssimos. Depois que em 2001, depois eu fui, eu fico perdida, porque 70 anos de idade, é tanto tempo que você não lembra. Eu sei que depois eu fui coordenar uma unidade, chamava Unidade Multiprofissional, que era a unidade que não tinha nem médico nem enfermeiro, ela tinha psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, deixa eu ver, tem mais um. Eram essas categorias que não eram nem médicas, nem enfermagem. E também ela existe até hoje,
E durante a minha gestão foi um trabalho muito rico, porque a gente fazia reuniões de colegiado com os coordenadores, né, de fisioterapia ocupacional dessas áreas, mas eu fui chamando como gerente os chefes de departamento. Então, ia o departamento de terapia ocupacional, ia o departamento da psicologia, e aí começou a ter uma interação entre os departamentos, através do colegiado. E a gente começou a trazer residentes, alunos, representantes dos alunos. Então, foi uma fase muito rica, e quando eu saí da gerência, eu fiquei 8 anos na gerência, aí eu fui para esse setor que eu estou hoje, que chama SOS, né? É Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, que é da empresa que entrou em 2012 para fazer a gestão do hospital, não sei se vocês sabem, a EBSER, que hoje ela faz a gestão de todos os hospitais universitários. E aí, quando eu, né, saí da gerência, a diretora me convidou para cuidar da saúde mental dos trabalhadores do hospital e se eu tinha alguma restrição em ficar no setor da EBSER. Eu falei, não, para mim não faz diferença nenhuma. Então, eu estou há 8 anos e esqueci o nome dela, me desculpa. Eu, por exemplo, eu faço acompanhamento terapêutico. Eu tenho pessoas que estão há 1 ano e 2 anos, tem gente que já saiu, tem gente que passa 2 anos, volta, quer trabalhar alguma outra questão. E eu achei muito interessante que a maior resistência que eu tive foi da própria psicologia da universidade, que não queria aceitar esse trabalho, achava que não fazia sentido, que eu não poderia fazer esse trabalho. Eu falei, tanto posso que eu estou fazendo. Eu cheguei a conversar no conselho, tive todo o amparo do Conselho Regional de Psicologia, e é um trabalho assim que acho que mais de 150 pessoas já passaram por esse trabalho comigo. E no início, havia muita resistência das chefias. Como assim a pessoa vai sair 1 hora por semana para ficar conversando, não sei o quê? Resumindo, hoje as chefias indicam as pessoas para me procurar. As chefias também já me procuraram enquanto chefias, enquanto pessoas, para fazer esse acompanhamento. Elas chegam assim, eu estou com uma pessoa assim, sim, posso te encaminhar? Pode. Os médicos do SOSH, hoje são meus grandes companheiros, eles sempre me encaminham pessoas, a gente tem reunião de discussão de casos. Eu tenho por prerrogativa não conversar com as chefias de pessoas que eu atendo. Eu acho que é uma questão de confiabilidade. Eu não gostaria de ver minha psicóloga conversando com a minha chefia. Então, elas sabem que eu não converso com nenhuma chefia de profissional que eu atendo. Mas eu participo de reuniões de equipe, mas mantendo sempre a questão da confiabilidade. Então, é isso. Eu tenho 8 anos que eu estou fazendo esse trabalho. Eu me sinto muito recompensada, porque, gente, eu não tenho memória. O Rosário sabe. É capaz de eu conversar com você, amanhã eu não lembro seu nome. E aí, o que eu acho mais interessante é que eu encontro com pessoas no corredor do hospital, assim, elas me abraçam e falam assim, nossa, Ângela, mas foi tão bom, você me ajudou tanto, eu não sei quem é. Aí eu despisto e falo, como é que é mesmo seu sobrenome? Que aí eu olho o crachá. Aí eu falo, ah, pois é, fulano, que bom que você gostou e tal. E essa semana eu tive um momento foi muito delicado, muito emotivo e foi muito simples. Eu estava passando no corredor e tinham 3 pessoas conversando. Coincidentemente, as 3 já tinham sido pessoas que eu atendi. Aí ela falou, Ângela, vem cá, conversa. Eu olhei 2 que eu não sabia o nome e uma outra. Aí eu falei, ah, que bom, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí um olhou para outra assim, vamos dar um abraço nela? Aí me deram aquele abraço coletivo, mas com tanto afeto, sabe? Eu falei assim, gente, então está valendo a pena, sabe? Quando eu ouço alguém dizer assim, nossa, Anny, se eu soubesse o tanto que você me ajudou, te agradeço tanto, eu não lembro da pessoa, mas eu fico feliz que ela lembra de uma forma muito positiva. Então, meu trabalho é esse. Agora foi criado um programa de desenvolvimento de pessoas, eu não faço parte do programa, mas eu estava para aposentar.
E aí esse grupo estava reunindo com a alta direção, com várias pessoas, o que fazer com a saída da Ângela, como que a gente vai lidar com isso. E velho é assim, né, gente? Um dia quer aposentar, no outro não quer mais. E aí eu fiquei assim, pensando nesse lugar que eu ocupo, e foi um evento recente. Teve o 40 anos de comemoração de 40 anos da residência médica no trabalho. E eu fui e tal, e uma profissional que ela é diretora dos sindicatos de várias empresas, ela me tocou profundamente quando ela falou assim, gente, não existe saúde mental nas empresas. Eu falei, como? Ela repetiu, não existe saúde mental nas empresas. Aí eu falei, gente, aí eu fiquei pensando, e ela falando do papel, né, desse trabalho. Aí eu cheguei à conclusão, eu falei assim com a doutora Andréia, nossa ex-diretora, que me chamou para esse trabalho. Falei, olha, então eu ocupo um lugar que é importante. Eu faço um trabalho que é importante. E eu não sei se é o momento, então, de eu aposentar. A diretora falou, olha, eu também acho que não. Porque é você neste lugar, não é outra pessoa. Você vai sair, não vai haver outra pessoa, porque isso não está, né, na demanda, vamos dizer, oficial. Se contratar um psicólogo na minha aposentadoria, vai ser para o RH, né? Porque esse trabalho é meu nesse sentido que eu quis fazer, a diretora me convidou e me deu a liberdade de fazer, inclusive, o que eu faço, que é o acompanhamento terapêutico. Então, eu estou há 8 anos no SOST. O único ponto que eu considero triste é que as pessoas da UFMG não me procuram porque acham que eu estando num setor da EBSER, eu só atendo EBSER. Então, um ou outro que fica sabendo, fala assim, uai, você atende o UFMG também? Eu falei, gente, eu atendo pessoas, eu não atendo vínculos, eu atendo pessoas. Não atendo vínculos, eu já atendi pessoa de uma empresa terceirizada que depois não gostou. Eu falei, uai, eu não vi o vínculo, eu vi uma pessoa com demanda. Então, esse é o meu trabalho. Eu realmente não penso em aposentar agora, desistir mesmo, até que eu possa construir esse lugar e ter uma pessoa que ocupe esse lugar. Então, é isso, a minha experiência. Obrigada, Ângela. De Tem nada. tem uma variedade tão grande de gente conversando com a gente hoje. Eu anotei algumas coisas assim. A Cassiana, ela focou mais a gestão, né? O quanto ela trabalhou ali para unir essas questões da multicidade trabalhando ali. A Nusca trouxe um pouco dos jogos para a gente, até os colegas perguntaram ali no chat, a Nusca, se há possibilidade de reproduzir essas iniciativas em outros lugares. Numa dessas, a gente faz uma parceria de troca de experiências, vem conversar com a gente em outras universidades para falar um pouco sobre essa experiência lúdica. A Heloísa trouxe um pouco da questão do bem-estar no trabalho, dos projetos de escuta, mediação de conflitos, sem o lado terapêutico, e a Ângela nos fechou falando sobre a questão do atendimento terapêutico, que sim, a gente precisa também, né? Outras coisas que colocaram aqui o Silvio falou sobre a remoção do cargo, que a Heloísa falou, né? Se não houver outro setor com o mesmo cargo, a sensação é de pânico, porque às vezes tu não tem para onde ir, porque é só tu que faz aquele trabalho, né? É só tu que está ali. A Ângela comentou que a filha dela usou florais de Bach. O Silvio também falou sobre que o problema é começar, mas quando se começa a psicoterapia é bom, né? A Maria Célia está falando sobre a riqueza de experiências. A Nádia colocou muito interessante, Ângela. Cada pessoa deve sentir o melhor momento de se aposentar. Seu trabalho é muito importante, sim. E eu fiquei com uma dúvida para perguntar já para a Ângela no começo. Você citou várias vezes guardas jovens. O que que era? Era um projeto? Aí. Guarda Jovem é o seguinte, o Hospital das Clínicas tinha um convênio com a Cruz Vermelha.
e ela tinha jovens menores de 18 anos que ela eh, fazia parceria para que eles pudessem trabalhar. Então, era acima de 14, menor de 18. Então, na universidade toda, tinha quase 300. Quando eu estava no campo, eu coordenei, e ao contrário das pessoas, gente, eu amo adolescente, adoro. E lá no hospital, então, a universidade inteira eram quase 300. Depois, no campo, quando eu fui para o hospital, aí eu coordenei os do hospital. E eu fazia parceria com a saúde do adolescente, que era um serviço maravilhoso que tinha no hospital, e aceitaram fazer essa parceria com os guarda-jovens, que era o seguinte: quando um menino entrava, uma menina, ele passava pela saúde do adolescente, e tinha a EBIATA. E ela fazia exame físico e tudo, e, gente, naquela época você via meninas muito novas e meninos com doenças venéreas, Hum, sabe? Com problemas sérios. Então, assim, passava pela saúde do adolescente, que tinha todos os médicos, e a psicologia, e não era só eu, a gente de dupla fazia o grupo com eles, e trabalhava com eles e tal. E eu queria, se me permitir, um fato que me emociona até hoje, se eu chorar é por causa disso. Num dos grupos, uma adolescente virou para nós, para mim, para minha colega, e falou assim: olha, no meu, onde eu moro, a maioria dos meninos já morreu por causa de tráfico de droga, e eles trabalhavam para os traficantes. Aí ele falou assim: o que eu ganharia para levar, ser aviãozinho, que eles falavam aviãozinho, que é levar droga e tal, é 10 vezes o que eu ganho aqui. Mas meus amigos todos já morreram, e eu quero ser pai. Passou a vida. Passou, tal. Estava lá na gerência da Multi, chegou um casal com duas crianças. Eu falei: gente, eles devem estar procurando a pediatria, né, com criança. Aí eu cheguei e falei: oi, vocês estão procurando a pediatria? Aí ele olhou para mim e falou: oi, Ângela, você não está me reconhecendo. Aí ele falou assim: você lembra que eu disse que queria ser pai? Eu vim te apresentar a minha família. Gente, eu falei: valeu por tudo, sabe? Tem o Sebastião, que fazia C&A, aquela propaganda C&A, um negro e tal, que ele ficou muito famoso com as propagandas C&A. Ele foi guarda-jovem lá, foi eu acompanhei ele, sabe? Então, assim, guarda-jovem eram isso, adolescentes em parceria com a Cruz Vermelha, e trabalhavam em algumas instituições. obrigada, Ângela. Anuska, você poderia nos responder essa questão do Roberto, se há Sim. possibilidade de reproduzir essas iniciativas em outros lugares? Então, o que a gente fez, tem feito isso devagar, né? Porque a gente não publicou como um livro, não publicou como artigo, a gente tem como cadastrado como um produto de extensão. E aí não tem tudo lá quem for procurar não vai encontrar tudo. O que eu já fiz uma vez com a Universidade Federal Fluminense, eu acho, eu passei o material para a pessoa, eu fiz uma espécie de treinamento. Aqui em Natal eu tenho feito treinamentos, assim, eu sou meio, assim, tipo como é que fala? Não, ciumenta, eu vou falar assim, mas não é a palavra que veio agora. É, mas a gente pode passar assim, desde que tenha esse treinamento, no sentido de que a pessoa entenda do que a gente está fazendo, de que foi baseado em quê, né? Mas nessa perspectiva, mas a gente pode passar assim. E aí, como mudou muito NRs, né? Tem dos bloquinhos de carta que falam muito das NRs. E a gente vai ter que fazer uma revisão. Nesse momento, eu continuo jogando, porque como eu estou mais ou menos sabendo, quando aparece a carta, aí a gente vai falar, ah, mudou, porque agora tem uma NR. Já mudou agora a NR 01, que tem que ter avaliação psicossocial do trabalho. E aí a gente tem que mudar são 20 cartas que a gente tem que mudar, né? Mas a gente pode pensar em como fazer e fazer, né? Sempre é possível fazer essas partilhas, né? Senão não vale a pena. Só que eu gosto de treinar para que não fique uma coisa só de ler carta, sabe? Senão a gente pega um livro e lê. Ô, O treinamento é Cassiana, mais para ter essa flexibilidade, assim.
já chamo a Cassiana na chincha aí, ó, Cassiana. Pensa aí nessa questão de trazer Eu tava essas pensando, novas oportunidades para o Sul, é, né? eu queria É, só, desculpa, Glécia. pode falar. Não, eu digo, ela estava falando, eu estava pensando, né? E queria falar para a Heloísa que o trabalho desenvolvido na Coordenadoria de Qualidade de Vida da UFSM é muito semelhante com o de vocês. A gente tem curso também, eu não estou mais lá 1 ano e meio, né? Mas enfim, eu sei que tem essa continuidade, porque eu sou bem próxima dos colegas ali. Preparação para aposentadoria. Temos diferentes cursos, né, durante o ano, que é a saúde, curso de promoção à saúde do servidor, né? Um curso de formação de gestores, e a dinâmica do trabalho é bem semelhante. Achei bem interessante, assim, até para repassar, né, para o pessoal lá, de repente, contatar vocês para trocar. E quero dizer para a colega Ângela que nós estamos com uma enfermeira lá na pró-reitoria hoje, Ângela, que tinha 30 anos de hospital universitário. Fazia um trabalho muito semelhante ao teu. E agora o nosso hospital também, né? Enfim, gerenciado pela EBSER. E ela sofreu um assédio moral, assim, violento, como diz, né? Em final de carreira, basicamente, que ela adoeceu. E agora ela está conosco lá, né? Com uma bagagem, assim, uma experiência, nos auxiliando agora com os jovens lá na pró-reitoria. Enquanto tu falava, eu fiquei pensando nela, né? Vou até passar também a tua experiência para colega. Nós estamos aqui com duas pessoas com a mão levantada, a Ângela e a Anuska. Eu não sei se eu passo primeiro para a Ângela, que quer fazer uma pergunta, Ângela, pode ser? Não sei se a É, Anuska quer comentar alguma coisa. Eu acho que a Ângela, que é convidada, tem prioridade, e a Anuska Ah, também, viu? Mas a Ângela ia falar, acho que em função do que a Cassiana estava falou. falando, né, Aham. Ângela? Fica à vontade, Ângela. eu, Ângela, euzinha, sou eu, Rosário. Vocês estão me ouvindo? É o seguinte, essa questão da aposentadoria e do que eu chamo de etarismo, né? É uma coisa que surgiu e realmente os profissionais da UFMG são mais antigos, portanto, é a geração mais velha, né? Mais idosa. E eu tive um assédio até de uma pessoa amiga. Ela estava andando comigo lá no hospital e falou assim, Ângela, por que que você não aposenta? Porque, olha bem, você daria um lugar para uma pessoa jovem, para uma pessoa que está começando agora. Você poderia aposentar para abrir essa vaga. Aí eu falei, mas você também. Ela falou, não, mas eu não sou idosa, eu tenho pouco tempo de casa. Eu falei, não, mas se você pedir demissão, você também vai gerar uma vaga, pode vir uma pessoa mais nova que você, né? Também mais jovem. Aí ela falou assim, ai, Anja, eu estou brincando. Eu falei, uai, eu também. Boa. Mas Anuska, Queria mais comentar, não sei se Ângela, a outra Ângela ia comentar isso, mas assim, eu falei desse pedacinho, né, que é dessa experiência que eu tô tendo com esses jogos, mas antes eu trabalhei na DAS, eu fazia um pouco do que, agora eu não lembro o nome dela, a gente tinha É atendimentos individuais, Heloísa. a Heloísa, atendimentos Heloísa. individuais, porque trabalhar na DAS. Então, a UFRN tem esses outros dispositivos que vocês falaram, tá? E aí, essa questão acho que trancou. da Travou a Anuska. aposentadoria, eu acho que é uma questão de conversar, porque não é muito fácil mesmo, não. A gente trancou um pouquinho a tua fala, Anuska. Você falou da questão da aposentadoria, é isso? Não, mas eu estava falando que é uma questão, surgiu aqui, né, várias vezes, e a pessoa, quando se aposenta, é membro externo, não é mais interno, né? Tem essa questão, a pessoa ainda se sente capaz de produzir e não e é visto pelos outros como se não fosse capaz. Então é uma questão que
pode também ser uma outra roda de conversa, entendeu? Tem vários subtemas aqui para o futuro, porque eu acho que isso é muito importante e necessário. A gente escuta Exatamente. muito, nos jogos a gente ouve muito, né? Porque você perde uma relação que você tem. Mas enfim, era só isso. Outra roda de conversa. Eu vou passar para a Ângela, nossa presidente, então. Mas a gente não está finalizando, não, né? É que eu queria. É muito instigante e é muito fortalecedor assim para a gente, né? Nós servidores, nós que entendemos a saúde mental, nós que estamos no sindicato, né? Com lutas diversas. E esse mês a gente parou para falar sobre saúde mental dos servidores e a gente acaba falando de saúde mental de uma população, de um país, né? E, e de quanto é importante a gente tomar conta desse tema, né? E saber tantas coisas que tem aí, né? Tanto na área da ciência como na área da experiência, né? Como existem coisas que a gente tem que entender sobre esse tema para achar, ou pelo menos nos propormos a achar algumas saídas, algumas formas de tratar com isso, né? E uma das formas é justamente esse trabalho que é feito. As universidades são mini cidades, né? Nós sabemos disso. A gente costuma dizer isso aqui da UFRN, e para as meninas que, né, não estavam nos acompanhando, eu sou da UFRN, a Nusca também, e a UFRN é uma universidade pequena, de um estado pequeno, do Rio Grande do Norte, e nós temos circulando dentro da universidade cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é maior que a maioria da cidade, muito maior que a maioria das cidades do estado, né? Então, as universidades são cidades, são mini cidades, né? E é com essa complexidade que a gente se depara. Achei muito interessante a Ângela falar, né, que não atende só os servidores, se aparecer, atendeu terceirizados, e isso é muito interessante porque é a comunidade universitária mesmo. E quando achei interessante demais também a perspectiva que a Heloísa colocou, né, de todo mundo adoece junto. Então, é uma visão sistêmica mesmo, né, de como se tratar isso dentro das universidades, dentro dos locais de trabalho, e de que hoje também se precisa tratar, além da saúde mental, o que a Nusca busca, né, quando ela faz esses jogos, é transformar aquilo que você acha um meio de comunicação de coisas que são fáceis de entender, até, né, que são elementos da realidade e que promovem essa troca, que eu conheço o jogo também, e ao mesmo tempo que levam à reflexão. Então, as pessoas começam a entender melhor as coisas que estão acontecendo, a se posicionar, a buscar alguma ajuda, né, se for o caso, ou procurar adotar um comportamento que seja um comportamento mais saudável, acho que principalmente isso. E de como é preciso que a gente entenda que o trabalho também é fonte de adoecimento. A gente é muito acostumado, né, a ter o trabalho como se fosse assim, nossa, uma panaceia para todos os males, né? As pessoas, quando começar a trabalhar, tudo vai melhorar, né? Na verdade, o trabalho é fonte de adoecimento, sim. A gente vive numa dinâmica, né, de mundo capitalista que promove isso, né? Até a palestra que a gente vai ter no dia 30, já convido todo mundo. A gente vai ter no dia 30, na semana que vem, uma palestra com o professor Gabriel Peters, que é da UFPE, que ele faz essa conexão entre adoecimento e o mundo do trabalho, né, com todo esse peso, né, da produtividade, da competitividade, como que a gente se coloca e lida com isso, porque afinal
né? Não tem como a gente sair também, né, dessa realidade. Mas um outro lado que eu acho que perpassou aí as falas é a questão do reconhecimento do trabalho, né? E isso até como resultado, né, de estudos e da função mais teórica mesmo, o reconhecimento do trabalho é um dos maiores fatores de satisfação que a gente tem, né? E de, logicamente, saúde mental. Então, é com esse sentido que a gente fez questão de trazer pelo a Gleice colocou ali o título da nossa palestra da semana que vem, mas nessa perspectiva de que o reconhecimento das pessoas pelo que elas trabalham, pelo o que fazem, né? Servidor público, quando a gente fala servidor público, generalizou. Mas não, eu sou psicóloga também, gente, não tinha dito. Eu sou psicóloga, mas nós somos pedagogos, psicólogos, engenheiros, administradores. Existe uma gama de profissionais e que na sua produção, né, do seu trabalho, precisam ser reconhecidos por isso, porque isso tem um peso muito grande na constituição da própria identidade da pessoa. Então, com esse sentido, a gente queria trazer esse momento aqui de escutar pessoas que trabalham com saúde mental, para que também a gente pudesse dar voz, não só fazer palestra, não só fazer post nas redes sociais, mas a ideia foi essa mesma, a gente trazer e escutar e valorizar este movimento que eu não trabalho em saúde mental, trabalho com a NUSCA lá, mas trabalho em organizacional. Não especificamente, acaba também, né, tendo alguma interface. Mas é muito importante a gente valorizar, sim, todos os profissionais e valorizar mais ainda os profissionais que trabalham com saúde mental e que têm uma carga, né? Uma carga de expectativa, uma carga até de desgaste emocional, né? Até de envolvimento que não é reconhecida, né? Não se tem essa perspectiva de reconhecer e de valorizar. Então, muito obrigada, não estou encerrando, viu, Gleice? Muito obrigada pelas falas, por vocês estarem aqui conosco e a gente ter a oportunidade de escutar sobre esse trabalho. Obrigada, parabéns, e espero que a gente tenha sempre essa oportunidade. Obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para a Ângela, que está com a mão levantada. Outra Ângela. É um dado muito triste, que já a gente estava falando da ansiedade, né? É que o Brasil está como o segundo país mais ansioso do mundo, quer dizer, com a população mais ansiosa do mundo, perde só para a Venezuela. E dentre os profissionais com maior índice, não só de adoecimento e também de suicídio, que me surpreendeu de uma forma muito ruim, é a enfermagem. Então, assim, realmente o Brasil está precisando, de um modo geral, desses eventos que a ATENS promoveu, e eu acho que poderia levar também para dentro das instituições, né, com palestras e tudo, porque as pessoas não têm dimensão do que é uma coisa muito grave. Pensa bem, o Brasil, que a gente fala, país tropical, né? Cidades, praias, tudo, é o segundo país com a população mais ansiosa do mundo. E a área de saúde está com o índice mais alto de suicídio, fala o quanto esse tema que a gente está trabalhando é importante, ele é vital, porque a gente está perdendo pessoas. A síndrome de Bornau entrou no CID-11, né, o novo CID, como uma doença específica do trabalho. Porque antes, quando a gente falava, a pessoa está com síndrome de Burnout, mas ela também é muito deprimida. Mas a família dela é muito complicada. Mas ela perdeu não sei quem. Hoje, eles avaliam a síndrome de Burnout como específica do trabalho.
Aí lá no hospital, uma pessoa falou assim, Ângela, mas a gente tem que passar um viés, que às vezes tem pessoas mais frágeis e tal. Falei, sim, mas não dá mais para debitar na fragilidade só da pessoa. O trabalho é o responsável por essa síndrome. Isso, Ângela. Eu vou Sim, passar para a Wilza, então. tá, joia. Então, boa noite a todas e Boa noite. todos. Sou Wilza, trabalho na UFRA, a mesma instituição que a Heloísa, mas a gente não se conhece, por incrível que pareça, né, Heloísa? A Heloísa foi uma indicação, inclusive, de um colega que a conhecia, né, que é o Vitor, que também aqui o pessoal conhece. E, e aí, hoje eu estou tendo a oportunidade de ver a Heloísa, porque, graças a Deus, né, eu nunca tive a, a experiência de passar pelo serviço, né, de qualidade de vida, mas, assim, percebo o serviço como muitíssimo importante na instituição. Hoje, na UFRA, por exemplo, nós temos um índice altíssimo de afastamento por questões, né, de doença, emocionais, e isso gera uma sobrecarga de serviço para os que ficam na universidade, né? E que também acaba gerando um outro problema, né, dentro do setor onde esse colega teve que se afastar. Além de gerar um pouco de tristeza, né, com os colegas de que o outro se afastou por ter esse problema, mas penso que o serviço em si ele precisa ser muito mais fortalecido. Eu sempre falei isso. Vocês têm uma colega lá, a, meu nome dela é psicóloga, além de você, a Elisenda, que a gente sempre conversou muito, e a gente sempre achou realmente que era enfraquecido, a própria gestão nunca valorizou o trabalho da DSQV, principalmente esse trabalho que vocês estão realizando. Então, assim, eu penso que a gente precisa se juntar e buscar, né, fortalecer esse setor. É, e vocês são profissionais muito importantes dentro da instituição, né? Hoje eu falei para um colega, é, aí ele falou para mim, entrou uma médica nova na instituição. Eu digo, mas os médicos na instituição são 3 ou 4, não sei, total. E a gente não vê muito serviço dos médicos dentro da instituição, como técnicos, né? Mas a gente vê muito serviço do pessoal da psicologia e da assistência social. Então, eu acredito que existe ainda uma discriminação com o serviço, isso a gente sabe, mas que ele precisa ser fortalecido, sim, né? Vocês precisam ser mais conhecidas na instituição, precisam visitar os setores, precisam se mostrar. Isso a gente precisa fazer, né? Até porque muita gente nem sabe que pode recorrer a esse serviço, mesmo sem ser afastado, né? Ele pode estar trabalhando e estar tendo atendimento com vocês dentro da instituição, sem precisar se afastar, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais isso nos setores, né? Eu acho que os gestores precisam valorizar muito mais esse serviço. Eu agradeço muito o trabalho de vocês, agradeço muito vocês estarem aqui hoje, porque realmente a gente precisa divulgar muito mais esse trabalho, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho fantástico. Assim como dos pedagogos. Os pedagogos eram muito discriminados na instituição, porque os professores não procuravam os pedagogos. A equipe pedagoga, eu sou professor, eu vou ter que ir e me justificar com pedagogo, né? Eu ouvi isso muitas vezes. Então, é preciso respeitar todos os profissionais que estão ali na instituição, porque eles são necessários. Eu sempre digo isso para os professores. Você está aqui porque ele é necessário. Então, nós temos que saber trabalhar tudo isso, saber trabalhar em conjunto e coletivo, porque nós estamos num sistema. E o sistema, se um ponto falhar, o sistema todo falha, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Wilza.
Como é importante a gente ver que cada um tem o seu espaço, né? Às vezes a gente tem que meio que conquistar o nosso espaço a unhas e dentes, né? Ah, como técnica em assuntos educacionais, eu falo que a gente não tem muito lugar dentro da instituição, porque a gente é bombril, a gente faz o que der para fazer, o que eles nos colocam para fazer, né? Então, isso também causa um sofrimento, às vezes, para a gente, enquanto técnicos dentro da instituição. Mas no chat falaram vários muito obrigadas, gurias, assim, muito importante a fala sobre saúde mental, você colocou ali, Wilson, que você fala para os colegas que a gente trabalha para viver e não para morrer, né? O trabalho é uma parte da nossa vida, ele não é a nossa vida, ele não tem que ser fonte de sofrimento, né? Ele tem que ser uma fonte de satisfação. Eu brinco com os meus alunos quando eu estava em sala de aula no estado, eu brincava com eles, dizia assim: olha, gente, que legal, eu faço uma coisa que eu gosto e eu até ganho para isso. Olha que interessante, né? Então, são passos da nossa vida. Eu coloquei antes ali no chat também que a gente vê muito fragilidade nas equipes, né? As equipes que fazem esse atendimento, elas são muito frágeis. A Heloísa falou que são, se eu não me engano, se eu não anotei errado, ela falou que são 5 profissionais que atendem 6 campos. É muito pouca gente, para fazer todo esse atendimento. A Cassiana falou antes sobre o nosso aqui de Santa Maria, que são não sei quantos profissionais são, mas assim, para Três conseguir alguém para psicólogos. E três aí, psicólogos para atender 5.000 servidores, né, entre docentes e tais. Então, assim, se a gente for pensar só em questão de não atendimento, mas em questão de prevenção, é muito pouca gente, né? E daí, quando acontecem os problemas, que a gente lembra que existe o serviço, e daí, às vezes, não dá mais tempo, né? A Cassiana até falou sobre a questão do suicídio, outros colegas também falaram sobre as questões, a Ângela, se não me engano, falou sobre a questão do suicídio. A Salete colocou aqui: o tema saúde mental é fundamental na saúde do trabalhador, com enfoque especial na área de saúde, que trabalha diretamente com a pessoa doente, pois vivencia a dor do outro, tanto física quanto emocional. E sente também a dor da falta de condições da pessoa manter um tratamento ou mesmo cuidado. Parabéns pelo trabalho das colegas. Outra colega colocou parabéns pela excelente roda de conversa. Esse tema poderia estar presente em outros momentos de discussão. E, na verdade, não faz um atendimento, né? A Cassiana colocou. A maior parte é o acolhimento, né? A gente tem essa parte de acolhimento que os colegas da psicologia fazem, porque não é um atendimento clínico, né, Cassiana? É isso que tu quis colocar ali, né? O na atendimento verdade, clínico é outro. são acolhimentos, né? Que é feito que não tem como, acredito que as gurias também aí o psicólogo geralmente, tipo, conforme, né? Três, quatro acolhimentos que a gente chama, né? Porque não tem como dar conta. Então, se trabalha com projetos mais amplos, né? Para a gente tentar mitigar situações que chegam. Então, se a temática ali, né? O que está vindo muito em atendimentos é a questão de, enfim, assédio moral, por exemplo. Aí se pensa, então, num projeto ou numa ação que trabalhe com essa temática, né? E que abrange o maior número de pessoas. Eu estava escrevendo aqui, mas eu vou aproveitar e vou falar. Agora, vendo essa questão do adoecimento, né, psíquico, e tanto de estudantes, né? Porque agora eu estou dos dois lados. Eu tive do lado que era só servidores e agora o lado que são os estudantes. Então, a UFSM está montando um projeto, né, de saúde mental integrado com 3 pró-reitorias. Então, que é com a pró-reitoria de gestão de pessoas, com a pró-reitoria de graduação e gestão de pessoas, graduação e assuntos estudantis. Então, esse trabalho vai ser agora a segunda etapa é trabalhar com as unidades de apoio pedagógico e a gente quer fazer trabalhar a saúde mental continuamente, né? Não só quando acontece um suicídio, para a universidade e faz algo. Então, essa prevenção, né? E essa formação e a temática que ela seja permanente durante todo o ano letivo, né? Tanto para servidores quanto para os discentes. E ficou bem legal, assim, porque foi um trabalho integrado
que a gente percebeu é que as pró-reitorias não se conheciam, né, nessa questão da saúde mental, o que que trabalha, e no fundo a gente percebeu que é o adoecimento institucional, né? É o acadêmico lá no seu dia a dia, no seu centro, né, no seu curso, o servidor no seu setor, no seu centro também, na sua unidade. Então, esse projeto já fazem uns 2 meses que essa equipe tá trabalhando, né? Agora articulou bem e a segunda etapa agora é trabalhar com as UAPs, né? Que a Glécia participa de uma. Acho que vai ser um trabalho bem legal, bem produtivo e prevê várias ações, né? Que fique na UFSM essa questão. Concomitante a isso, né? Um comitê, né, de política de não violência também já existe na UFSM. Eu e a Glécia também fazemos parte desse comitê, e é para fazer um trabalho integrado, né? Então, a política de não violência com a saúde mental, e a partir daí a gente conseguiu uma emenda parlamentar, porque é só assim para a coisa andar, infelizmente, né? Então, a gente vai fazer várias ações, né, e cursos trabalhando com essa temática aí em prol da saúde mental. E os psicólogos fizeram uma visita nas unidades de ensino, e a ambiência foi um ponto levantado, assim, espaços, né, onde possa ter uma integração, um espaço aconchegante, onde se possa ter algumas ações, algumas atividades. Então, isso aí já está sendo até encaminhado, né, o pessoal já encaminhou, e a Proinfra tá estudando com a nossa Pró-Reitoria da Infraestrutura. Às vezes, com pouca coisa, a gente muda, né, muda um cenário ali, muda enfim, um ambiente e que já colabora, né, para essa qualidade de vida, principalmente dos estudantes. É isso. Nós fechamos agora, do início até agora, 1h40. Então, nós agradecemos a paciência de quem ficou. Nós tínhamos, em média, 30 pessoas na sala, agora o pessoal já está cansando, já está saindo. Agradeço muito a Cassiana, a Ângela, a Heloísa e a Anuska, que nos deram um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre esse trabalho tão importante que se faz nas instituições, né, de saúde mental, de reconhecimento do que está acontecendo, né, nas nossas instituições. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha nas redes sociais, nos nossos posts que falaram sobre isso, sobre esse tema. Tem algumas publicações bem interessantes, a que fala sobre o papel dos líderes, o do assédio moral que foi colocado hoje. Deem uma olhadinha lá nas redes sociais, @TensSN, tá? E fica o convite para o dia 30, gente, para que a gente se reúna novamente e escute a fala do Gabriel Peters, que vai falar então sobre essa questão Esqueci agora, eu coloquei ali. Sofrimento no trabalho, um problema sistêmico. Então, dia 30 às 19 horas. Eu não sei se mais alguém quer encerrar, gurias, ou eu posso agradecer já encerrando. Ninguém está se manifestando, não estou vendo mão levantada, então muito obrigada. Uma boa noite para vocês, que vocês estejam bem nos seus lares, e a gente vai se vendo durante essa semana ainda em algumas outras reuniões e na semana que vem na fala do Gabriel. Boa noite, muito obrigada. Obrigado. Boa noite para Boa todos. noite. Adorei a conversa, excelente conversa. Boa Perfeito. noite, Bom, Silvia. obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Obrigada, Dani. boa noite. Boa Tchau. noite. Nossa, Tchau.